Como está o seu coração? Como está o seu coração? A carta de Paulo aos Romanos, a gente continua na peleja. Romanos capítulo 2, irmãos. Finalmente, saímos do capítulo 1, hein? Glória, né? Agora conseguimos. Romanos capítulo 2, verso 1 ao verso 16. Romanos capítulo 2. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Vamos orar. Senhor amado, nós lemos a tua palavra. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos capacite, o Senhor nos oriente, para podermos transmitir aquilo que o Senhor quer ao teu povo nesta manhã. Que o Senhor, ó Deus, capacite os teus filhos não só a entender, mas a praticar aquilo que for aprendido nesta manhã. É o pedido do nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar. Eu não sei como, mas nós faremos, para a glória do Senhor. O apóstolo, então, continua, irmãos, daquilo que ele terminou falando no primeiro capítulo. Lembrando que, naquela época, não tinha versículo e nem capítulo. Mas ele estava terminando, ele encerra um período, né, ele encerra uma ideia, ele encerra uma sessão que o pessoal mais teólogo chama de perícope, né, uma sessão. Ele encerrou uma sessão, ele conclui uma ideia e começa agora a colocar outra ideia, usando algumas coisas que ele já começou a falar, já no começo, já no primeiro capítulo, onde ele vai dando o tom daquilo que ele vai descrever ao longo de toda essa carta. Então, nós vemos que ele começa dizendo aqui, portanto és indesculpável ao homem, porque agora, irmãos, se no primeiro momento ele estava retratando como estava a humanidade, qual era o problema da questão do pecado, aparentemente das lideranças, né, daquela época, das legiões romanas, que estavam adorando criatura ao invés do Criador. Ele estava dizendo das pessoas que ignoraram o conhecimento de Deus, aquele conhecimento intuitivo, né, a respeito de Deus, e não deram glória a Deus, nem o reconheceram. E aí ele começa a dizer que essas pessoas que, na situação de líderes, eles incentivavam as pessoas a praticarem essas obras
ruins, esses pecados, essas obras da carne, podemos assim chamar, embora não seja aqui no texto dizendo assim, né? Lá em Gálatas é que fala assim, mas aqui como aquelas obras, né, que cheias de injustiça, malícia, avareza e aquela lista enorme que a gente já leu anteriormente, nós vemos aqui, ele está dizendo, portanto és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Aqui o apóstolo, então, está querendo dizer uma coisa importante, que aqueles que sofriam a ação, ou seja, aqueles que eram estimulados a cumprir, agora o apóstolo está mostrando, querendo mostrar aqui o seguinte: nós que somos estimulados por essas pessoas a fazermos as coisas erradas, nós não somos melhores do que eles. Nós não somos melhores do que eles. E aqui o apóstolo vai começar a introduzir um outro conceito, que é a questão da lei. Que esse argumento nós vamos terminar ao longo do capítulo 2, nós vamos terminar esse negócio lá no capítulo 3. Só que eu não posso ir no capítulo 3, irmãos, eu tenho que falar do capítulo 2, desse trecho que a gente leu. Mas ele então está começando a inserir aqui uma ideia, um conceito de algo muito importante. E os irmãos vão entender, tudo isso aqui vai redundar em como está o seu coração, que é o título da nossa mensagem. Como está o seu coração, esse é o título. Então, como o apóstolo está colocando isso, né, ele está voltando a atenção agora para essas pessoas. Ó, você que é ouvinte, você que é praticante dessas obras más, você que, mas espera aí, eu não sou que nesses camaradas que você falou aí, cheios de injustiça, malícia, avareza, homicídio, contenda, difamador. Eu não sou ruim que nesses camaradas aí, eu sou melhor do que eles. É para essas pessoas que o apóstolo volta a sua atenção nesse trecho que nós lemos aqui. Então, ele vai apontar para a realidade de uma coisa muito simples, a realidade do pecado, irmãos. A gente vai tentar fugir dessa palavra, mas ela vira e mexe, ela vai bater aqui para nós. A realidade do pecado que atinge a todos, irmãos. Portanto, ele está dizendo, é inútil eu julgar o outro com base na minha própria justiça. Porque ele está dizendo o seguinte, você não é melhor do que o outro. Você não é melhor do que o outro. Eu não sou melhor do que qualquer outro irmão aqui. Mas você é presbítero. Não sou melhor do que ninguém. Na verdade, nós, quanto mais conhecemos, segundo a palavra, Deus é mais rigoroso ainda com a gente. Porque a gente está numa posição de ensino, de influência, agora esse termo, né? De influenciador. Porque o que a gente faz aqui, se eu cair, os irmãos, olha lá, cai, né? Dispersa os irmãos, desanima os irmãos. Entenderam? Então o negócio é complicado, né? Se o pastor cair, é a mesma coisa. Não é? Então, irmãos, todos estão na mesma situação. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. O juízo de Deus, irmãos, não é um juízo baseado na obra de A, de B ou de C. Não. O juízo de Deus é segundo a verdade, o critério é de Deus, dele, né? Contra os que praticam tais coisas. Que coisas? As que eu falei agora anteriormente, a gente falou no capítulo 1, quando falamos aqui do verso 28 até o verso 31, né? As pessoas que praticam essas obras. Então, o que está sendo dito aqui, o apóstolo está dizendo que as pessoas que praticam essas coisas não ficarão impunes, não ficarão sem juízo. Ainda que pareça que, tá tudo bem, vamos lá, vamos fazer porque não vai dar nada. Está dizendo aqui, o apóstolo começa a dizer que, olha, você pensa que você vai se livrar do juízo de Deus? Dizendo o seguinte, você que condena os que praticam tais coisas, ou seja, você que se acha melhor do que os que estão lá fora, trazendo para nós aqui, a gente se acha mais santo que os outros, porque a gente está aqui dentro, eles estão lá fora, a gente se acha numa condição melhor por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que eles fazem de errado e que a gente, pela graça de Deus, não faz, mas muitas vezes a gente esquece dessa graça de Deus e bate no peito e diz que é a gente que faz. Então, esse é o alerta. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. No verso 1 ao verso 3. No verso 4, irmãos, ele fala algo muito importante. Ou desprezas a riqueza da sua bondade. Da sua bondade quem? Da minha, da sua? Não, da de Deus. E tolerância
e longanimidade. Longanimidade é paciência mesmo. Deus esperou pacientemente para que eu e você, um dia, no tempo, né, fôssemos aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele não levou em conta todos os meus pecados anteriormente cometidos. Percebe a importância disso? A paciência, a longanimidade, e aí fala que se a pessoa ignora a bondade, que é a causa, o motivo, a razão pela qual eu e você estamos aqui hoje, chama-se a bondade de Deus, é que te conduz ao arrependimento. Está dizendo o seguinte, irmãos, eu não estou aqui, nós não estamos aqui porque somos melhores, mais bonitos, mais inteligentes, porque somos de descendência judaica, porque a gente tem não, porque temos uma posição social. Não, nós estamos aqui por causa da bondade de Deus para conosco. E para isso ele usa os meios, palavra, coloca fé, acrescenta graça, derrama misericórdia, coloca o seu espírito. Porque do contrário, irmãos, nós estaríamos lá. Nós estaríamos como o nosso irmão Fabrício leu aqui, né, na situação de cego, na situação de oprimido, na situação de escravo. Que é o que ele leu lá em Lucas capítulo 4. É nessa situação que nós estamos. O homem, debaixo do pecado, ele é descrito destas maneiras. Escravo, ele é descrito como cego, ele é descrito como morto, que é a expressão mais pesada lá em Efésios capítulo 2. É nessa situação que nós estamos diante de Deus, e é isso que o apóstolo começa a falar aqui. Amém, irmãos? E aí vamos uma sessão mais longa aqui, onde ele vai dizer do verso 5 ao verso 10, aproximadamente aqui, ele vai falar de um contraste. Mas segundo a dureza do teu coração impenitente, porque é o seguinte, irmãos, se Deus opera em nós a salvação é obra do Senhor, do começo ao fim, ele opera em nós, sim. Por outro lado, ele diz, segundo a palavra aqui, que o nosso coração é duro. Parece haver uma discordância, parece haver uma contradição nos termos. Porque, ora, se é Deus que opera em mim o arrependimento, como é que meu coração pode ser duro e eu não aceito ele? Como é que pode ficar as duas coisas? Ele diz que as duas coisas andam em paralelo. Realmente existem pessoas que têm o coração duro, e existem pessoas que têm o coração duro até um determinado momento em que Deus vai lá e amolece aquele coração. E aí ele nos dá poder e condições de ouvir a palavra e entender, de crer pela pregação e de seguir no caminho que nós estamos até hoje pela misericórdia de Deus. Olha que bonito. Não é, irmãos? Não é motivo para você glorificar a Deus quando você entende isso. E você só consegue entender isso porque o Espírito revelou a você, porque do contrário você não entenderia. Do contrário você estaria cego, escravo e morto. Mas ele abriu os teus olhos, ele tirou a corrente, ele te tirou da morte e te deu vida. Esse é o ponto, irmãos. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Nosso coração é duro. E as pessoas que persistem na dureza do seu coração, elas acumulam para si ira no dia da revelação do juízo de Deus. Porque já foi dito aqui anteriormente que o juízo de Deus, ele vai vir. E o homem não vai escapar dele. Então ele está dizendo ao mesmo tempo que o homem que resiste, ele é responsável pelos seus atos. Não fica pensando que a gente é marionete na mão de Deus, não. Você tem liberdade? Sim. Ainda que não uma liberdade total, como alguns advogam por aí, mas você tem liberdade sim. E tem responsabilidade sim pelos teus pecados, pelas tuas decisões, pelas tuas escolhas. Isso é muito importante a gente lembrar, irmãos. E aqui, irmãos, a gente fazendo uma leitura rápida desses versículos, a gente vai entender que, nossa, ele vai retribuir segundo o procedimento. Se Deus vai retribuir para nós segundo o nosso procedimento, vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade e
ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Obedecer à injustiça, irmãos, é aquilo que o apóstolo fala lá no comecinho. Aqueles que detêm a verdade pela injustiça. Foi falado lá no capítulo 1. E aqui ele está dizendo o seguinte: aqueles que optam por seguir o mal e permanecer no mal e não querem seguir o bem. Aí a gente pensa, se o camarada faz o bem, então ele vai ser salvo por obras? Uma leitura rápida faz a gente entender, poxa, se eu persevero em fazer o bem, então ainda há esperança para mim. Porque eu vou fazer obras, eu vou ajudar as velhinhas a atravessar a rua, eu vou dar esmola, eu vou dar o meu dinheiro, eu vou na igreja todos os cultos, eu vou participar, eu vou dar o dízimo, eu vou... Peraí. Aí você começa a pensar que é você. Uma leitura rápida aqui faz você concluir, rapaz, então eu sou salvo por obras. As minhas obras... Não, então eu não sou salvo por obras porque já foi dito aí. Mas então de algum jeito as minhas obras ajudam eu a alcançar a salvação, a alcançar o favor de Deus, a alcançar a benesse. Deus é obrigado a me ajudar porque, poxa, eu venho aqui na igreja, dou oferta missionária, dou dízimo, eu faço campanha, eu dobro meu joelho, eu oro por Jerusalém. Calma lá, irmãos. Calma lá. Aqui, irmãos, se a gente sabe que é Deus que nos conduz ao arrependimento, esse é um ponto. A gente pode perceber, então, que o homem é responsável pelos seus atos. São as duas coisas, então, caminham juntas, né? Glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Aqui o apóstolo começa, irmãos, a colocar a seguinte questão. Independente da sua posição, da sua ascendência, mas eu sou judeu. Tá, ele começa a dizer, e que isso aí quer dizer o quê? Porque você é judeu. Qual a vantagem? Lembre-se, irmãos, a igreja de Roma, muito provavelmente foi fundada por judeus que se converteram lá no comecinho de Atos, foram para lá e fundaram a igreja. A igreja de Roma, muito provavelmente, era formada por judeus e gentios, óbvio, né? Tinha judeus e gentios, eles estavam coabitando juntos, convivendo juntos, cultuando juntos, compartilhando as coisas juntos. E era hábito, era costume do judeu daquela época, não sei se hoje, isso não deve acontecer hoje, mas era costume do judeu daquela época se achar superior aos outros, porque ele conhecia a lei. Eu não posso sair da câmera, tem que ficar na câmera. Né? Então, porque ele conhece a lei, ele se achava o bambambam, o melhor. E isso os irmãos vão ver na próxima vez que a gente falar aqui a continuidade do capítulo 2, a gente vai entrar em mais detalhes a respeito disso. Então, por ele se considerar melhor que os outros, o apóstolo aqui está nivelando o negócio, está colocando no mesmo nível. Dizendo o seguinte, gente, tanto faz se é judeu ou grego, os dois, ou o grego aqui, ou o gentio, estamos colocando todos os outros, né? Todos os outros povos, línguas e nações, essas pessoas, irmãos, estão debaixo da mesma condenação, estão debaixo do mesmo juízo de Deus. Pois é aqui mesmo que está escrito, todos pecaram, não é isso? Então, o apóstolo diz, partindo aqui para o verso 12, que Deus não tem parcialidade. Não tem essa. Mas eu sou judeu. E? Não, mas eu vou esperar, o povo, a igreja vai ser arrebatada, e aí Deus vai vir falar comigo. Vai contando com isso. Não, mas se eu ficar para trás, tem a segunda chance. Vai contando, irmãos. Se essa posição doutrinária, apenas para citar um exemplo, estiver errada, irmãos, aí vai azedar, hein? Né? Pelo sim, pelo não, fique com Cristo. Pelo sim, pelo não, glorie-se nele. Se tiver alguma coisa no que se gloriar, glorie-se nele. Glorie-se na misericórdia dele, no fato dele ter manifestado a misericórdia e graça dele na sua vida. Amém, irmãos? E aqui ele vai dizer, para quebrar esse raciocínio que os judeus tinham de que achavam-se superiores, do verso 12 para frente. Né? Se ele diz que não há acepção de pessoas, ele vai provar aqui no verso 12 em diante. Ele diz o seguinte, assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. E se a lei está dizendo que, olha, a condenação destes que pecaram é a morte, morre do mesmo jeito. E aqueles que pecaram sem lei,
Como nós já lemos aqui no primeiro capítulo, né, no final dele, olha, são dignos de morte os que praticam tais coisas, ou seja, aqueles que estão mortos em delitos e pecados, segundo a palavra de Deus, o destino deles é um só, e você já sabe qual é, morte. E dali, né, o lugar que queima, e, né, aquela coisa toda. Não tem conversa, irmãos. Ele está nivelando. Ah, mas tem a lei. E aí a pessoa pensa, não, mas deve ter algum jeito aqui. Ele está tentando, olha. E aí ele diz, verso 13, os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aí você se anima, né, para animar né, aqueles que conhecem a lei. Ou trazendo para nós conhecemos o Evangelho. A gente, nossa, eu conheço. Então, porque eu conheço, eu tenho esperança. Eu sou chegado com ele lá em cima. Eu sou chegado com Deus. Olha só que beleza. Eu conheço, então eu posso confiar de que eu vou ser justificado se eu cumprir a lei. Ele está dizendo, se cumprir a lei, é onde ser justificados. O apóstolo diz aqui. Aí você pensa de novo, salvação por obras. Não é possível, esse apóstolo está fazendo confusão na cabeça da gente. Ele está falando agora que pela seguir a lei, eu vou ser justificado. E aí nós vamos entender. Porque se ele está dizendo que pela lei, aqueles que praticam a lei hão de ser justificados, aí nós vamos entender mais para frente. Porque houve uma pessoa, uma só na história, que cumpriu a lei todinha. Inclusive quando veio, disse que veio para cumprir, não para revogar. E a dica é muito fácil. Ele é conhecido como Jesus de Nazaré. Ele é conhecido como Filho do Deus Altíssimo. Ele é conhecido como Emanuel, Deus conosco. Ele é conhecido como o Verbo encarnado. Foi ele quem cumpriu toda a lei. Logo, ele foi justificado. Entendem? Mas o apóstolo não está falando disso aqui, mas ele está dando a dica de que, olha, quem cumprir a lei vai ser justificado. Aí o camarada vai pensar, mas eu não consigo cumprir a lei. O próprio judeu mesmo o raiz lá, que era... Ele sabia, no fundo, ele sabia que ele mesmo também não conseguia cumprir. E no fundo, eu e você sabemos que a gente também não consegue. Verdade seja dita. É ou não é, Paulinho? No fundo, a gente sabe que também não. Então, irmãos, não basta apenas ouvir a palavra, mas praticar. Quando algum gentil agia de acordo com a lei, que aí ele usa isso como exemplo. O apóstolo usa uma figura aqui para dizer que o gentil que agia de acordo com a lei, sem ter lei, ele mesmo era lei. Era como se ele tivesse, entre aspas, se justificando ou sendo justificado perante Deus. O apóstolo estava querendo dizer com isso o seguinte, olha, irmão, não adianta você ficar aí achando que vai conseguir cumprir, não vai. E ele estava dizendo assim para os judeus aqui, né? Porque eu falei para os irmãos que no primeiro capítulo ele vai falando muito mais do homem de uma forma geral. Aqui no capítulo 2 ele já vai girando o canhão dele para atingir os judeus. Exatamente esse público que ele tinha em mente aqui. Era fazer com que eles entendessem o seguinte, amigo, você não está em uma posição melhor porque você é judeu. Põe isso na sua cabeça. Era isso que ele estava dizendo. Amém? Que mais? Ele mesmo, né? Deus, né? Essa pessoa que consegue então fazer alguma coisa de bom, que eu e você conseguimos, as pessoas lá fora que não conhecem a Deus conseguem fazer alguma coisa de bom? Claro que consegue. Isso chama-se a graça comum de Deus, né? Que é a imagem de Deus em nós. A gente consegue fazer coisas boas, mesmo sem conhecer a Cristo. Coisas boas. Mas no que é relativo à salvação, é aí que trava. Tanto judeu quanto gentil, ninguém consegue fazer nada. A gente está escravo, cego e morto. Não consegue, irmãos. Com relação à salvação, não. Então, irmãos, e ele termina dizendo o seguinte, que no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho, porque ele diz que a própria consciência nossa nos acusa. Ele disse no verso 15, nós somos acusados pela nossa consciência. Eu e você somos acusados pela nossa consciência de saber que, puxa, Senhor, errei, pequei. Olha, eu podia ter feito, não fiz. Mesmo nós. As intenções do coração do homem hão de ser julgadas em Cristo.
Quais são as motivações que levam o homem a realizar boas obras de acordo com a lei de Deus? Então, se é para eu me exaltar, buscar justificação ou salvação por meus méritos, não vai valer em nada. Salvação só nele, só em Cristo. Primeira aplicação aqui para a gente concluir, irmãos. Ninguém está dizendo todo mundo, né? Nesse ninguém está incluído todo mundo. É mais ou menos justo diante de Deus. Não importa se é judeu ou gentio. A base em que Deus nos avalia é na justiça de quem, gente? De quem cumpriu a lei, horas. Quem cumpriu a lei toda? Quem não pecou? Quem que, segundo diz Hebreus capítulo 4, em tudo foi tentado, mas não pecou. Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16, se não me falha a memória. Ele não pecou, irmãos. E não é que ele não pecou porque ele era um fantasma e ele não era tentado. Mas diz que ele foi tentado em tudo, então, porque ele era passível de pecar, mas ele não pecou. Olha que maravilha. O pecado, meus queridos, ele é uma ação proveniente, essa é a segunda aplicação, tá? De um coração duro, insensível a Deus e sua palavra. Aí, a pergunta que não quer calar. Estamos apenas ouvindo? Ou também colocamos em prática a palavra de Deus? E a pergunta final é a pergunta do começo. Como está o seu coração? Essa é a pergunta. Que Deus abençoe a amada igreja.